No podcast, Eu Acredito podcast do Fábio, há 10 dias atrás, entrevistado o Abílio Santana, ele não falou sobre os adultérios dos líderes e os casos de homossexualidade entre os líderes, mas falou sobre Lana Holden e a igreja inclusiva de LGBTs. Falou também sobre o livro de Judith Butler, que escreveu sobre ideologia de gênero. E o assunto principal que esses pastores milionários como Abílio Santana deveriam falar, segundo a minha concepção, um grãozinho de areia no meio de um oceano, seria falar sobre a questão dos pobres. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Neste podcast... Vou pegar minha bolsa aqui, eu carrego ele. Tá aqui, ó. Ele aqui. O senhor ganhou lá. Vai vendo. Vai vendo. Esse livro aqui. Aqui. Resumindo, o que é que ela fez? Propagando a ideologia de gênero. Dizendo, temos que entrar nos parlamentos para fazer leis que nos agraciem. Temos que colocar a ideologia de gênero como matéria pedagógica. Botar na cabeça das mulheres, dos homens, que não nasceram com sexo definido. E a biologia, biovida, logia, estudo ou tratado, a biologia é clara. A biologia é clara. Só existe dois sexos, macho e fêmea. O gênero é quem define. E a biologia diz que em menos de 24 horas, ainda informe quando o homem tem contato com a mulher, quando o homem tem contato com uma fêmea, ele coloca no colo do útero dela hormônio masculino, que encontra-se com hormônio feminino, se ela estiver no período fértil, e aí fecunda. E aí começam a trabalhar os dois hormônios. Quem é esse? Quem sou eu? Quem é você? Junção de dois hormônios, masculino e feminino. Alguns nascem com excesso de hormônio masculino, por isso esse jeito másculo. Alguns homens nascem com excesso de hormônio feminino, por isso esse jeito feminino. Mas é nada mais, nada menos que excesso de hormônio. Essa filha do diabo, Judith Butler, diz aqui que você nasceu com jeito feminino porque o sexo não está definido. É você quem tem que definir. E como você vai dizer isso? Que é mentira dela, que é mentira deles, se você não conhece nada de ideologia de gênero. Neste podcast, o Abílio chegou a dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É para ser citado por ele, por todos nós, só que esse verso serve para Lana Holden, na igreja inclusiva de LGBT, serve para Abílio Santana, para também não continuar com a prostituição que foi tão alastrada no Brasil. E eu digo que os líderes das igrejas, de uma forma bem generalizada, não estão em Cristo. Se eles estivessem em Cristo, primeiro, não montava templos, porque Jesus, ele falou para a samaritana: o dia veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoram em espírito, não é nem no templo nem no monte. Em segundo lugar, se estivessem em Cristo os líderes de uma forma generalizada, eles cuidavam dos carentes, porque está escrito em Atos 4:30 em diante, que a igreja primitiva era unida e os que traziam doações, eles repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha da igreja. E andavam de porta em porta partindo o pão, o que os líderes não fazem. Então não estão em Cristo, com certeza. Eles estão no dinheiro. Cada vez mais os líderes ficam estribados no dinheiro. Eu digo porque sou líder, nunca me estribei porque reparti. Essa é a realidade. Mais de 20 anos que eu fui líder na Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, aqui no Ceará, que é o Belenzinho em São Paulo, e o que eu recebi, eu reparti. Então, o que acontece com os líderes não estão em Cristo, mas eles estão no controle das almas.
né, o Abílio falou que a Lana Holden, ela está enganando as pobres almas. Não é só ela. As demais pastoras também, que são muitas, e os pastores estão enganando. Primeiro porque dizem que são pastores. Poderiam dizer, eu tenho o dom de apacentar, mas o dom não tem. Repito, se tivessem, falando a verdade, estivessem em Cristo, eles apacentavam, levando pão, levando remédio, cuidando deles. Porque 99,9% dos problemas das igrejas é financeiro. E os pastores não repartem. Por que não repartem? Primeiro, porque não estão em Cristo. Segundo, porque são mercenários. E o mercenário só puxa cada um para a sua própria parte. Isaías falou dos cães gulosos, que só querem a sua parte. Uma pessoa comentou em um desses vídeos, dizendo assim, se a Bíblia falou que é pecado, o homem deitar com o homem, é pecado e acabou. Aí eu falei para ele, se Deus e Jesus não falou a respeito, quem falou foi Moisés e Paulo, prefiro Deus e Jesus do que Moisés e Paulo. Se a Bíblia diz que Moisés perguntou a Josué, essas mulheres aí, com essas meninas, são moabitas, mate as mulheres que lançaram tropeço para os filhos de Israel e pega as meninas, dê para os soldados, ou seja, pedofilia, estupro. Entendeu? Então, porque a Bíblia disse, eu vou concordar e vou praticar? Outra pessoa disse que não bater na homossexualidade é heresia, porque a Bíblia está falando. Primeira coisa, a verdade ela é neutra. A verdade é verdade para todo mundo. Agora, quem faz heresia, deixa eu dizer o que é a palavra heresia. A etimologia da palavra heresia, do grego airesis, significa seleção. As pessoas selecionam grupos, selecionam raças, né? Promovem racismo, selecionam grupos étnicos, selecionam denominações e diz essa é a que vai para o céu, seleciona credo das religiões e diz o nosso credo é esse, creio em Deus Pai subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, creio na igreja como coluna e firmeza da verdade, povo zeloso e boas obras, creio no batismo no Espírito Santo pela evidência inicial de falar a língua e cada um tem aquele credo e diz que é aquele o caminho, que o caminho é Jesus. Então, seleciona grupo partidário, partido político, selecionam times e grupo de torcida de time de futebol, tudo isso é heresia. A verdade ela é para todo mundo, mas quem eu mais vejo com heresia são os religiosos de uma forma bem generalizada, entendeu? Não, é o seguinte, a verdade são os guias, são os caboclos, são os orixás. O outro, a verdade é a família sagrada, é José, Jesus e Maria, né? É Maria, mas Jesus junto com Maria. Aí o outro diz, não, a verdade é Jesus sozinho. Aí outro diz, a verdade é a ciência. E vai por aí afora. Mas eu acredito ainda. João 8:32 que está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que essa libertação é para todo mundo. É bom conhecer. Paulo disse, estude tudo, retenha o que é bom. Eu acredito assim. Eu pergunto, o que é mais importante, a ideologia de gênero ou os necessitados? É mais ou menos assim. Se as pessoas acham estranho que muitos homens estejam saindo do armário, muitas mulheres também, e acham incorreto, e talvez não era assim antes, não era assim. As leis também que foram feitas para reprimir as pessoas, o Estado criando leis contra o próprio cidadão e muitas armadilhas de trânsito, por exemplo, também mudou, houve muita mudança. Mas eu digo que o principal problema não é esse, não digo que esse é o problema. Repito o que já falei antes. Ezequiel disse, eu vou dizer qual foi o problema de Sodoma e Gomorra. O problema deles foi ter fartura, foi ter em abundância e não ajudar o necessitado. Então, porque não fizeram isso, Deus entregou eles às próprias paixões e acabaram desonrando os corpos e muitos homens saindo do armário e as mulheres também, trocando as coisas naturais. Mas começou com a impiedade, a falta de amor pelos necessitados. Eu acredito mesmo que a maldade, que os pastores veem dizer assim, tanto homem efeminado, se isso fosse o pecado fosse o mal, eu diria que teria começado com a avareza dos líderes, cada vez mais milionários, não ajudando os necessitados e Deus entregando a nação ao pecado para desonrar os seus próprios corpos. Baseado em Ezequiel seria isso, né? Então eu digo assim, se alguém fala, peraí, mas a junção de dois tipos de hormônios gera um ser, e esse ser pode ter mais hormônio feminino, masculino e tal, e aí a Judith Butler,
ela escreve que a pessoa tem de administrar isso aí, a pessoa tem de escolher o seu próprio gênero, é responsável cada um individualmente, e aí muitos homens vão sair do armário e tal. Mas aí eu pergunto, o que é mais importante, ficar debatendo isso ou alimentando as barrigas que estão com fome? Tem tanta gente passando fome e necessidade, e esses milionários como Abílio Santana ficam preocupados com temas como esse. Até hoje, eu nunca fui prejudicado por um homossexual, até hoje. Pelo contrário, das pessoas mais humildes e, posso dizer, educadas que eu conversei, foram homossexuais, foram atenciosos, sensíveis e humildes. Agora, quando eu estava na religião, que eu via um homem com peruca, pintado com batom, eu achava uma aberração. Porque na religião, a gente é treinado, a gente é ensinado numa seleção, numa heresia, ou seja, heresia quer dizer seleção, é selecionado, isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui é trevas, isso aqui é luz, isso aqui é Deus, isso aqui é o diabo. Mas só que a maldade, repito, é a impiedade, é a falta de amor. Se o homossexual faltar com amor, foi impiedoso, está pecando. Se o hétero faltar com amor, foi impiedoso, está pecando, né? Não estou dizendo que o homossexual é o modelo que Deus escolheu. Na verdade, Deus fez cada um vai prestar conta com Deus, mas a prestação de contas com Deus é se guardou os mandamentos ou não. E o mandamento, repito, como no vídeo passado, é amar a Deus e amar o próximo. É isso aí, não tem a ver com homossexualidade, é amar a Deus e amar o próximo. E amar a Deus é não colocar deuses no lugar do Criador. Colocam templo, colocam Bíblia, colocam pastores no lugar de Deus e cometem iniquidade. E aí é colocar também tanta doutrina, tanta coisa no lugar da necessidade do carente. Aí é pecado. Né? É impiedade. Você está vendo pessoas passando fome e fica preocupado com ideologia de gênero. Procure, então, ter cuidado de alimentar as barrigas dos héteros, seja do que for, né? Do que ficar preocupado com ideologia de gênero, né? Como se fosse o mais importante. Não é o mais importante isso aí. Claro que não é. Já faz tempo que eu vejo hoje, na atualidade, nesse período contemporâneo agora, é uma multidão de meninos delicados por aí. Qual foi o mal que eu sofri com isso? Não sofri o mal. O mal que eu sofri foi quando eu me acidentei e faltou o pão. E se meu irmão, que é presbítero, se não cuidasse de mim, não me ajudasse, quando eu comecei a fazer artes, como eu fazia quando era criança, adolescente, vai desenho para vender no leilão, eu teria passado fome se meu irmão não tivesse cuidado de mim. Por quê? Porque não tem pastores preocupados com barriga, preocupados com ideologia de gênero, não sei o quê. Preocupados com coisa que não tire dinheiro do seu bolso. Essa é a realidade. Se for se preocupar com pobres, vão ter de repartir a riqueza e não vão querer fazer, porque são cães gulosos. Essa é a realidade, né? Judith Butler disse a Abílio Santana, filho do diabo. E eu digo que os líderes são filhos do diabo também. Se hoje, por exemplo, meu filho estudava lá no colégio, eu ia buscar ele e tudo, e eu noto em toda parte, seja no colégio, seja no comércio, em todo lugar, eu noto que tem muitos meninos delicados hoje. Só que antigamente, na minha infância, não tinha. Tinha uma multidão de homens adúlteros. Era difícil ver menino delicado, era menino crescendo para se tornar adúltero. O meu pai era muito talarico. Meu pai viajava, colecionava mulheres. Ele pegava mulher em Baraúna, ele pegava em Mossoró, até de amigo dele, ele pegava em Morada Nova, ele pegava para onde ele ia. O meu pai, de 21 anos até mais de 60 anos, ele era preso em mulheres. Ele falou para mim mesmo. Ele morreu nos meus braços, literalmente. Ele disse que pegava a mulher dos amigos. Aí meu pai saía de casa aqui na ruazinha que a gente morava, aqui na Serra, Quixeré, Ceará, e ele ia lá no Zé do Bar, que era um primo dele. E lá de Zé do Bar já saía com um grupo de homens, já ia nos cabarés, já ia nos prostíbulos e fazia isso. Então, antigamente, não havia quase menino delicado. Era só homens adúlteros e muito aqui. E quando a cidade vizinha, Baraúna, então, era o lugar que eles diziam, era o lugar da traição. Lá era uma prostituição terrível. Eu lembro que quando eu fiquei noivo com a minha esposa, que é de Morada Nova, uma cidade aqui vizinha, na região de Jaguaribe, eu a conheci numa cidade chamada Jaguaruana, e quando nos casamos, eu fiz uma visita a Mossoró, eu fui para Mossoró, onde eu morei, o estado do Rio Grande do Norte, vizinho. Quando eu cheguei em Baraúna, aí nós passamos no comércio, no lugar, e chegou um homem e falou, olha aí você, né, cara, com essa dona aí do teu lado. Eu falei, essa dona é minha esposa. Oh, desculpe aí. Porque lá é vizinho daqui, era só prostituição, né? E o que foi acrescentado de bom ou de mal?
Os bons continuam fazendo bem, os maus continuam fazendo mal, mas eu não vi pessoas homossexuais fazendo mal para ninguém. Pelo contrário, quem mais destruiu os casamentos aqui eram os adúlteros. Os homossexuais, aí ele citou, né, que é uma pregadora que foi Lana Holder, que desfez o casamento com a esposa de um presbítero e veio para o Brasil e tal, beleza. Eu não estou dizendo que ela fez isso certo e nem sou advogado dela, né? Mas eu digo que quem mais fez estrago que eu conheci foram homens chamados héteros, prostituindo e pegando a mulher dos outros. Inclusive, o maior exemplo que eu tive foi o meu pai. E o meu pai aceitou a fé, lutou, congregou 2 anos comigo em uma das igrejas, ele era porteiro, ele sempre dormia, e eu via que havia alguma coisa errada com ele, ele era muito frio na fé. Ele retornou aqui para o lugar onde eu nasci, região de Quixeré, Ceará. E aí depois eu morava em Fortaleza, ele foi lá, já estava doente, aí ficou hospitalizado no Hospital Menino Jesus, Parangaba, um bairro de Fortaleza, e falou para mim que nos 3 meses da vida dele, que ele estava livre, com a cabeça só querendo o céu, ele pediu a Deus que levasse ele, porque se ficasse na terra ele só pensava em mulher. Se ele tivesse me ouvido, talvez ele continuaria e saberia que a prostituição que leva o homem ao inferno é a que os pastores fazem. É modificar a palavra, ensinar a mentira para ficarem ricos e ficam no lugar, na porta. Nem entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Os pastores são os fariseus de antigamente e saduceus, são pastores e padres. Isso é que impede, mas qualquer outra prostituição, a pessoa pode ser livre sim, pode ser perdoado, como Jesus perdoou a adúltera, né? Pois bem, o mais estranho ainda alguém diz assim: ô pastor Frank, você não acha estranho um monte de menino delicado? Eu digo, eu não vou dizer que é estranho, vou dizer que já estou acostumado a ver isso. Você não acha estranho um monte de homem carniceiro adúltero que não pode ver um rabo de saia? Já é um pouco, mas é um pouco... É estranho, na verdade. Eu sempre achei isso uma coisa triste. Eu tentei sempre ser amigo do meu pai, ser juntinho. Eu só consegui ser amigo dele já depois, com mais de 20 anos de idade, porque ele morou comigo 2 anos, eu tornei meu amigo, porque ele não queria que eu acompanhasse, porque ele andava atrás de mulheres o tempo todo, e não se sentia bem eu estando pertinho dele, entendeu? Desde criança, eu queria acompanhar meu pai onde ele ia, em algum lugar, alguma festa que ele vendia coisas, né, bijuterias, ele vendia nas festas, mas ele não me levava porque, levava primos, não me levava porque sabia que eu ia ver ele pegando uma menina para dançar e saindo com as mulheres, então não queria, né? E aí, o mais estranho não é ver meninos delicados ou ver homens adúlteros. O mais estranho é ver tanta gente pobre e carente. E os líderes das igrejas não pregarem para a igreja repartir, para cuidar uns dos outros como a igreja primitiva. Eu acho isso gritante, aberrante, nocivo, maligno, sair do meio por causa disso. Eu não suporto ver homens com um sapato que vale 100 mil reais, que tem o valor da casa de um pobre, com ternos caríssimos, com anel de ouro, e show de pessoas carentes, eles dizendo que essas pessoas devem dar dinheiro para eles, mas senão não vão para o céu. Isso é insuportável, porque é mentira. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que tem de se pegar dinheiro e dar para líderes brasileiros, porque senão não vai para o céu. Não está escrito. Era para levar pão, cevada, trigo, coentro, cominho, comida, para que os levitas, uma tribo de Israel, que não tinha herança e não guerreava, cuidava de uma barraquinha chamada tabernáculo, comesse com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, né? Era assim que faziam para comer junto, não esse modelo aí. A Bíblia lançou um livro sobre a ideologia de gênero e copiou um QR Code do livro da Judith Butler e disse que está enfrentando 2 processos por causa disso, tadinho, né? É um verdadeiro herói na fé, que está sofrendo por causa do evangelho. Meu Deus! Foi lá no lançamento do livro da Judith Butler, e se preocupou muito com a ideologia de gênero. Nem devia se preocupar, Abílio, já que se muitos homens saírem do armário, vai sobrar mais mulheres para pastores igual a você, que viveu pegando mulheres a vida toda. Sobra mais mulheres, então fica satisfeito. Dá glória a Deus, né, Leão? O leão é que consegue ficar umas 30 vezes em uma hora só, né? Então, fica contente, né? Eu acho até difícil que a pessoa que passa a vida toda prostituindo, adulterando e até abusando, né? Que ele consiga na velhice ficar livre. Porque meu avô prostituía o pai do meu pai. Ele prostituía, já tinha quase 80 anos, me falha a memória, ainda pagava a menina e vivia, era um carniceiro atrás de mulher a vida toda.
Meus parentes sabem disso. Vivia rezando na igreja católica e vivia na prostituição. E tinha muita fé em Deus. E eu até digo, repito, é muito mais fácil o meu avô, que era Manuel Sebastião de Lima, que era conhecido como Mané Cota. O Mané Cota está no céu a vida toda que prostituir e acreditar em Deus, do que os líderes passar a vida toda no altar mentindo, usando a Bíblia para ganhar dinheiro e fazendo na surdina, nos bastidores, na encolha, prostituição, tudo mais aí, e ter a salvação. É difícil. Os fariseus, eu só conheço um que foi salvo pelo relato da Escritura, foi Paulo. O restante dos fariseus, segundo Jesus, não escapariam da condenação do inferno, porque fazem o que os líderes fazem nos dias de hoje. Eu não estou santificando Lana Rhoden, nem estou condenando a Abílio Santana, nem santifico a Abílio Santana e nem condeno a Lana Rhoden. Primeiro, nem sou juiz, mas também não sou réu. Nem para julgar ninguém, nem para ser julgado. Eu só vejo que Abílio Santana não é o promotor público, ou o júri, ou o juiz, para julgar uma Lana Rhoden da vida. Porque o Brasil conhece que Abílio Santana pregou tão inflamado, tão zeloso pela Bíblia, como Paulo foi zeloso pela lei, mas que também escandalizou muito o evangelho com a sua bagaceira. Segundo os líderes deles, já conversei com eles antes sobre isso, eu sei de toda a história. Então, para que ficar cantando de galo? Para que tentar ser tanta coisa? Né? A própria cantora, ou filha de uma pastora, que teve uma filha em São Paulo com Abílio Santana, disse que o ex-marido estava sendo mais homem do que ele, porque ele deixou de pagar a pensão e não registrou a filha para ter privilégios, para ter um colégio bom, né, para ter um plano de saúde melhor. E a própria amante dele falou que isso está gravado, está espalhado por aí. Então, para que isso? Eu digo, na hora que Abílio Santana, que Marco Feliciano, que Silas Malafaia começar a fazer campanha e falar a favor dos que passam fome, que foi um pedido do mestre, façam isso em memória de mim, partindo pão nos pratos e dizendo: alimente as pessoas e digam que eu também sou alimento. Alimente o corpo das pessoas, dê comida para elas. E alimente o espírito comigo, dizendo que eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão não morrerá, né, espiritualmente. Agora, quem não comer do pão físico, morrerá fisicamente. E as pessoas estão deixando o pessoal morrer de fome e fica preocupado com a ideologia de gênero, cara, que é hipocrisia. Podia fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quer se preocupar com sexualidade? Se preocupe, mas se preocupe primeiro com as pessoas que passam fome, não é? E a mesma coisa que eu digo para os fãs do Neymar, do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, dos craques que foram adoradores de Romário, de Bebeto, de Sócrates, de Zico, de Casagrande, de Maradona. Eu digo o seguinte: você tem os ídolos, esses ídolos aí. Eu não sou contra vocês que idolatram jogadores, não sou contra os jogadores também. O que eu sou contra é um cara ser contratado para ganhar 100 milhões por ano e uma pessoa só ganhar uma fortuna e uma multidão de seres humanos passar fome e não haver um plano de cuidar desse povo. Mas uma seleção vender um jogador para outro time por uma fortuna medonha e o país patrocinar esse jogo, essas coisas, o que sobra para os carentes, para os pobres? Eu seria a favor dos jogos, das Copas do Mundo, se também isso favorecesse, gerasse renda para os pobres, cuidasse das pessoas. Mas pegam as riquezas dos países e investem em um ídolo para as pessoas adorarem. Aí eu também não concordo, né? Não tenho nada contra o Neymar, nem contra desportistas. Eu tenho contra a injustiça de simplesmente enricar uns e deixar outros na miséria, né? Eu acredito que seria melhor o Abílio, ao invés de lançar um livro sobre ideologia de gênero para combater o livro de Judith Butler, seria melhor ele lançar um livro sobre pobres, sobre a pobreza, sobre como cuidar dos pobres. Mas como é que ele vai fazer isso? Se não serve a Cristo, se ele também era pobre, e aí o alvo dele era ficar rico e reinar sobre os pobres, não era entender os pobres. Você foi pobre, Abílio, para entender os pobres. Eu nasci numa família pobre, por isso eu entendo esse pessoal. Eu sei o que é isso, porque eu vim de uma família pobre e ainda sou pobre também. Eu poderia já ter riquezas, poderia ter concorrido à presidência da convenção, ser líder aqui, ser presidente da convenção,
Poderia estar numa cidade formigueiro como Maracanaú, onde eu morei, poderia ter ficado, mas eu saí desse meio, porque esse não é o caminho da salvação. É o caminho da Babilônia, que enricou aos seus comerciantes, que já tem prata e ouro, mas não tem o levanta e anda que Pedro tinha. Nenhum dos discípulos ou apóstolos ficaram milionários como esses homens, como Edir Morcego, como Silas Malacheia, como Valdemiro Sandiabo, como Agenor Truque. Ah, mas você está botando apelido nesses homens, e apelido dói nesses homens. O apelido dá para expressar o que esses homens têm, vendendo indulgências, vendendo bíblias, vendendo feijões, vendendo mágicas e arrastando multidão de pessoas para suas heresias. Olha, quando eu tive um acidente aqui, no período que eu fazia a campanha de quilo para ajudar os outros e levava para o hospital, sem ser vereador, sem ser líder de igreja e sem ter um salário fixo. Quando eu pregava em alguma igreja, a verdade, já recebia uma oferta pequena porque não cobrava cachê. Vendia algum DVD, algum CD, alguma apostilha. Apostilha mais quando dava um estudo, que era mais raro, era mais algum DVD. Eu tive um acidente, tive uns prejuízos, fiquei doente, precisei recuperar o meu ombro de uma lesão no nervo, se não fosse o meu irmão. 4.000 pastores amigos nunca me deram oferta, nunca me visitaram. Se não fosse o meu irmão, Nequim, o irmão Manuel Lima aqui, que é presbítero, me ajudar, cuidar de mim, eu teria passado fome literalmente. Então eu sei o que é a necessidade. Eu sei o que é faltar o pão, o que é desesperador. E agora mesmo tem pessoas com fome que, se eles tiverem pão no prato, eles agradecem a Deus, não estão... A questão da ideologia de gênero não vai encher o estômago de ninguém, não vai pagar a conta da luz que está para cortar de alguém, de água, não vai resolver nada, mas esses hipócritas ficam batendo nesses temas que não tem necessidade, esquecendo o principal que Jesus pediu. Ele disse que vai dizer: tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, você cuidou de mim, venha possuir o reino. Coisa que um abelho não faz. Né? Aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. É Mateus 25, versos 30 em diante. Ele diz que quando ele assumir o reino do Pai, ele vai separar uns dos outros e vai dizer aos que estão à esquerda, os do bode. Do bode, né? A maçonaria, que é líder, que lidera nos bispos da igreja, Madureira, Adebrais, os nomes dos líderes, Samuel, o outro Manuel, era tudo nas lojas maçônicas. E Jesus disse que os bodes, ele vai botar o Bafomete, o Deus cara de bode da maçonaria, vão botar os bodes à esquerda e vão dizer: para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, você não cuidou de mim. Você fez se preocupar com a ideologia de gênero, se preocupar não sei com o quê, com lei, mas não fizeram o principal, que foi cuidar dos carentes. Né? Quando faltou o pão, quando eu me acidentei, quando nenhum líder fez nada por mim, um irmão chamado Chico Alvino, que eu estava devendo um dinheiro a ele, passou lá em casa e disse: vou fazer uma campanha de quilo, vou juntar uns quilinhos de comida e trazer para você, como você fez para os outros. Ele passou no pastor da igreja, um senhor chamado Galdino, na época. O Galdino via eu fazendo campanha de quilo para ajudar pessoas carentes, ele não era a favor disso, não. Não era a favor. Ele era a favor que as pessoas ficassem na igreja dele, e uma vez por mês na Santa Ceia, era para juntar uns quilos e dar para uma pessoa. Durante 30 dias dava para morrer 15 vezes. Aí o irmão Chico Alvino passou lá e disse: estou recolhendo uns quilos para ajudar o pastor Frank Lima, que ele teve um acidente. Ele disse: não, ele não precisa não. E na frente dele tem uma fila aqui. Aí o irmão Chico Alvino disse: ele precisa, pastor, eu estive lá com ele, eu sei que ele está precisando. E não devia nem ter essa fila. Mas enquanto isso, o Galdino comprou a casa que tinha em frente ao templo, fez apartamentos lá em Quixeré, começou a comprar chão de casa, investiu num restaurante com outra pessoa, ele que já era dono de restaurante, e foi investindo em patrimônios. Mas aí, no período do meu acidente também, peguei uma moto que estava pagando, botei num sorteio, eu que vivi minha vida para servir os outros, e tudo que eu peguei reparti. Minha esposa passou uma vez por lá e ele falou: eu não compro o sorteio, não diga ninguém da igreja para comprar. E aí a minha esposa, na época, conversou com um médico chamado Antônio, se me falha a memória, de Quixeré. Um amigo dela conversou e ele disse: dona Benes, né, eu estava acidentado, né, minha esposa conversou com o médico, né, um senhor chamado Antônio, de Quixeré, aqui do município. Ele disse: olha, nós temos um grupo de pessoas que junta assim o médico, o pastor, o padre, uma pessoa, e a gente sempre dá uma força a uma pessoa. Dessa vez, quem vai dar uma força para vocês aí é o pastor lá da igreja Assembleia de Deus, o pastor Galdino. Ela disse: não, ele não. Eu disse: não. Teve
Teve até uma senhora chamada Osana, uma senhora que estava com um postozinho, uma lanchonetezinha, vendendo shake da Herbalife. Ele deu, parece que foi R$ 5.000, uma coisa assim. Ele vai ajudar vocês. Ela disse, não vai, eu conheço ele, né? Aí ele disse, não, eu vou escrever aqui num papel. Aí ela me mostrou, eu falei, não adianta. Mas ela mostrou para ele, falou, não, eu não ajudo não. Vocês estão vendo, né? Então é isso aí. E mamãe ama esse cara, ama. Ele falou, criou 8 mentiras sobre a minha pessoa aqui. Ele tinha o maior ciúme do conhecimento que eu tenho. Ele sempre chegava com um sorriso amarelo e dizia, perto de você eu sou um leigo. Mas não só um leigo, um mentiroso. Está aqui no canal, 8 mentiras. 7, eu botei, foi 7 ou foi 8 mentiras, só procurar no canal, 7 ou 8 mentiras que um pastor falou sobre mim, né? Deixa eu terminar. Agora eu digo, gente, olha para cá. Se a Bíblia diz que homem não é para deitar com outro homem, porque os tais que fizerem isso é abominação diante de Deus, quem escreveu isso foi Moisés, o homem de Deus. Ele escreveu, beleza, então eu vou atender porque Moisés falou. Mas aí, os 10 mandamentos que Deus deu não incluía isso. Dizia para amar a Deus e o próximo, inclusive o próximo homossexual também era para amar, né? Beleza. E aí Jesus também não falou nada sobre isso. Ele disse que quem amasse a Deus, amasse o próximo, já cumpria os mandamentos. E aí Moisés, o homem de Deus, que disse que não era para o homem deitar com outro homem, isso ele dizia para Israel, para o povo de Israel, não era para brasileiros. Não, mas está na Bíblia e tal, beleza. Ele disse também que se uma mulher adulterasse, era para pegar ela e apedrejar. E aí as mulheres que adulteram com os adúlteros que tem por aí? Ninguém nunca apedrejou nenhum no Brasil. Estão desobedecendo a lei de Moisés. Levaram para Jesus a mulher adúltera. E aí Jesus disse que não tem pecado, atira a primeira pedra. Gente, deixa eu falar aqui uma verdade agora para vocês, hipócritas. Eu digo que 70% dos pastores que batem no homossexualismo têm vontade de sair do armário. E 100% deles têm hormônio aí também, que era envolvimento com o homem. Eu digo que sim. E aqueles que são mais zelosos, o Paulo, que era zeloso pelo farisaísmo e pegou cartas para ir para Damasco perseguir os crentes, ele teve de largar todo aquele zelo lá, todo aquele farisaísmo, aquela hipocrisia, se quisesse ter a salvação. Eu digo que esses zelosos, por causa da ideologia de gênero, não sei o que, é o maior zelo do mundo pela palavra de Deus, desculpem, são os mais carniceiros, são os mais pecadores, são os mais hipócritas, e a maioria deles querem sair do armário. Eu digo isso porque eu tinha um concunhado, casado com a minha cunhada mais nova, que era um zelo medonho. Tudo ele dizia, tá errado, tá errado. Eu era itinerante em São Paulo e ele dizia, se você é pastor, tinha de ficar pastoreando o rebanho, sair pregando por aí, você tá errado. Podia rasgar a Bíblia, era um zelo medonho. Mas quando apareceu a história, ele tinha abusado do meu cunhado, do cunhado dele. Tinha abusado de um cunhado. E ele também tinha envolvimento com a homossexualidade e tanta coisa mais. A verdade é que o casamento acabou. Era uma farsa. Mas ele era auxiliar da igreja e falava a língua, era um zelo medonho. Então quando você vê esses homens, Deus fez macho, essa cor todinha. Muitos deles estão querendo sair do armário também, estão encobrindo a sua podridão e tentando usar de bode expiatório algum grupo. Esse grupo pode ser de pessoas das religiões afro-brasileiras, pode ser um grupo movimento LGBT, pode ser um grupo de esquerda, pode ser um grupo de direita, mas esse zelo medonho aí, o que Paulo falou em 1 Coríntios 13:13, se eu não estou enganado, diz assim, agora pois permanece fé, esperança e amor, esses 3, mas o maior é o amor. Então, pegue nas entrelinhas, pegue os exemplos desses vídeos polêmicos e pegue a parte boa. A parte boa é amar o nosso Criador com toda a alma, toda a força e entendimento e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E da mesma forma que Jesus em Mateus 23 escrachou com os fariseus e mostrou, eu digo, a pior coisa que estão fazendo neste mundo, a pior prostituição que existe, não é do movimento LGBT, não é dos adúlteros que são héteros e estão traindo a esposa também, não é isso. Que a homossexualidade eu não vejo na escritura isso. Eu vejo, Jesus não falou a respeito, Deus não falou a respeito, quem falou foi Moisés. Moisés falou um monte de coisa e no final das contas condenou Jesus. Os
Dois sacerdotes, Anás e Caifás, disseram para Pilatos: ele tem culpa, ele foi contra a lei de Moisés, então mata ele, entendeu? Mas o pior pecado, a prostituição perante Deus, é a manipulação da palavra, que Abílio, Santana, que Marco Feliciano, que seja Júnior Trovão, qualquer um deles, Silas Malafaia, que esses que estão pregando, eles manipulam a palavra, eles prostituem a palavra, eles são os agentes da grande Babilônia, da mãe das prostituições, que deu de beber a todas as nações com o vinho da ira ou da fúria da sua prostituição. Esse é o mal. Foi o mal que Jesus bateu. Ele não bateu na prostituta, nem falou de homossexualidade. Jesus falou contra os líderes, os fariseus e os saduceus, que dominavam os povos. Eu também falo para esses líderes que dominam, contrariando, manipulando a palavra de Deus. E uma das mentiras básicas que eles falam, Malaquias 3:10, trazei todos os dias uma casa do tesouro. Lá em Malaquias, Deus está cobrando os sacerdotes. O contexto de Malaquias, o capítulo 2, começa falando para sacerdotes. E no capítulo 3 continua, termina falando com sacerdotes. A nação representada pelos sacerdotes. Vocês me roubam nos dízimos nas ofertas da alça, da asa, que estava da bolsa que estava na mão deles com prata e ouro. Eles roubavam porque não repartiam com os carentes. Aí os brasileiros dizem que não é a tribo de Levi, porque era só a tribo de Levi. Jesus não recebeu dízimo. Quer entregar dinheiro para eles. Então vocês veem, estão mentindo, estão manipulando a palavra e estão atrapalhando a salvação de vocês. Essa é a pior prostituição. Quando resolver essa, o restante é mais fácil. O resto fica fácil. Então, meus queridos, é isso. Eu concluo por aqui. Para mim, a verdade é neutra. A verdade, ela existe. Ela existe no livro, nos livros do colégio, que já são manipulados. O Gustavo Barroso escreveu Outra História do Brasil. Os livros do colégio são manipulados pelo sistema. A tradição oral dos pais para os filhos são manipuladas também. A verdade tem ali também, mas ali é manipulado. A verdade está na escritura, na Bíblia, que também foi manipulada pelo sistema. Mas tem a verdade ali. Dá para, né? Assim como o chão que já foi explodido, que já foi sabotado por homens, mas tem minério lá dentro também. A verdade, ela existe, e a verdade ela é neutra. Ela não é verdade só de uma denominação, ela não é verdade só de um grupo político, de um grupo étnico. A verdade, ela existe. E eu acredito na verdade neutra. Acredito na verdade independentemente de grupos, independentemente de situações. Ela existe. E ela liberta. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. E estudiosos dizem que essa frase existe antes de Jesus citar há pelo menos 4.000 anos. É isso por hoje. Um grande abraço. Estamos juntos. Diga nos comentários o que você acha.